Olá, sejam todos muito bem-vindas, muito bem-vindos a mais um episódio do podcast Mulheres do Reino, um espaço onde a gente vai conversar, uma conversa de mulher, uma conversa leve, sobre fé, sobre propósito, sobre família e sobre o chamado que Deus tem para nossas vidas como mulheres. Eu sou a doutora Raiza Ellen, sou médica, oftalmologista, mas antes de tudo sou filha de Deus, sou cristã, esposa, mãe, filha, e eu sou apaixonada por ver mulheres vivendo dentro do propósito que Deus quer na vida delas. E hoje eu estou aqui com uma pessoa muito especial, gente, uma mulher de Deus, que eu tenho aprendido muito, a gente já conversou aqui um pouquinho antes. Essa mulher de Deus, a pastora Carla, que é uma mulher que carrega uma linda história de fé, de um ministério. Ela que é médica, pediatra e que ela tem um serviço muito grande de cuidado não só do pastoreio, né, dessas ovelhas na igreja, mas também com as crianças no dia a dia. E hoje o tema do nosso podcast é a mulher em seus vários papéis. Sobre fé, sobre profissão, sobre família e sobre propósito. Pastora Carla, seja muito bem-vinda ao podcast Mulheres do Reino. Você que é uma mulher do Reino, seja muito bem-vinda ao nosso podcast. Eu agradeço o convite. Quero dizer que eu estou muito à vontade, né? E esse estar à vontade fala muito, né? De quem está ali nos ciceroneando, quem que está nos convidando e quem, né? Doutor Álvaro, doutora Raiza, e sempre nossas ovelhas queridas da Igreja Batista do Angelim. E a gente tem visto, né, o que Deus tem feito através da vida de vocês. Então, assim, não tem como não ficar à vontade, de ouvindo da fama do que Deus tem feito através da vida de vocês. E eu espero que essa tarde seja uma tarde para a glória de Deus, para alcançar Abençoada. pessoas. Amém, pastora. Então, assim, primeiramente dizer que eu sou uma honra ter você aqui, tá? Aprendo muito com as suas pregações, é sempre, assim, uma bênção ter pessoas, assim, de Deus perto da gente. Então, muito obrigado pela presença, tá? E para a gente começar, assim, nossa conversa de uma maneira bem tranquila, fale um pouquinho quem é a Carla, antes de pastora, antes de médica. Fale um pouquinho, assim, quem é você, para as pessoas que estão assistindo aqui conhecerem um pouquinho. Certo, vou começar de maneira simples, né? Quem é a Carla? A Carla, ela é filha do seu neto e da dona Jo. Nós ali crescemos no bairro do Angelim, né? Na igreja, para quem não sabe. Eu cresci, né, naquele bairro. Meus pais, né? Meu pai caminhoneiro, minha mãe costureira. Então, eu sou filha, né? Sou filha, mas eu costumo dizer que não, de fato, não é isso que me define. Filha de quem? Do meu pai, da minha mãe, a médica pediatra, né? A gente tem muitas coisas, muitos afazeres, muitos papéis. É, professora universitária e tantos papéis. Mas o que eu costumo dizer é que o que me define mesmo, a minha identidade é como tu começou falando, né? É filha de Deus. Isso não tem, vamos dizer, um nome, uma posição mais nobre que possa nos definir. Essa sou eu, assim, definindo, essa sou eu, filha amada do Pai, como diz a palavra de Deus. Essa sou eu. Amém, pastora Carla. E pastora, assim, já vamos assim com uma pergunta assim bem profunda. Conte um pouquinho assim pra gente como foi a sua história assim de conversão, como você conheceu Jesus, como ele te encontrou, como é que é a sua família, sua família toda era cristã, como era um pouco Hum. assim, explique pra gente como foi. Então, né, os meus pais, meus avós, ninguém cristão, cristão no sentido, né, católicos, né, Sim, mas assim, dentro da profissão da fé evangélica não tinha na minha família, né, nem avós, nem pais. Então, meu pai, como eu disse, meu pai, ele era caminhoneiro, né, depois a história dele também é muito linda mesmo, se um dia, né, eu digo, meu pai, tu precisa compartilhar a tua história, mas uma história de superação, mas sim, meu pai, no começo, ele era caminhoneiro, viajava. E minha mãe, costureira, né, trabalhava em casa, aquela mulher que sabe cozinhar, sim. passar, fazia vestido para gente, roupa para gente. Então, muito presente, levava a gente para o inglês e tal. Aquela, né, mãe bem presente. Só que é aquela coisa. Meu pai trabalhava muito na semana, no final de semana era festa lá em casa. A gente ia para a praia, passava o dia inteiro na praia e eles, ó, bebendo ali o tempo inteiro para de alguma forma anestesiar ali, né, Sim, descansar de alguma forma. E minha mãe, que foi ainda que ainda quis iniciar a gente na fé, na fé sim, católica, no caso, né? Então, a gente ia para missa de vez em quando, né, no domingo de manhã.
A gente fez primeiro, a gente, quando eu falo, porque eu tenho dois irmãos, né? Tem Sim. o pastor Fernando, que é o mais velho, e a minha irmã mais nova, a Carol, que é delegada, então nós somos três lá em casa. Uhum. E então, quando eu falo a gente, estou falando sempre de nós três, né? Então, a gente fez primeira comunhão, então, de alguma forma, a gente foi iniciado. Na fé evangélica, eu não lembro de ter assim tá aqui. Sempre tem alguém que fala, a minha avó evangélica orou por mim, Sim. hoje em dia, então não teve muito isso lá em casa. Eu lembro de ter uns vizinhos na época que eram da Assembleia de Deus, então aquela coisa, né? Todo mundo da rua vai, então a gente Uhum. vai e vamos assistir aqui, mas fica ali, de alguma forma, acredito que aquilo ali foi alguma semente, Sim. foi uma semente, e no final das contas, quem se converteu primeiro foi meu irmão, né? Eu posso contar um pouquinho mais lá para frente, mas meu irmão teve um encontro com Jesus primeiro e a partir da decisão dele, a gente encontrou Jesus. Minha irmã, depois eu, Isso mais ou menos com quantos anos, pastor, assim, que com você... 16 anos. Bem jovem, né? Com Na fase, assim, da 16 anos. adolescência, né? Pois é, né? Eu estava compartilhando com minha filha, que vai fazer 16 anos agora, que eu digo, filha, foi nessa época que eu encontrei Jesus, né? O meu irmão, já continuando a história, ele fazia cursinho, eu não sei se vocês são da época do GeoAlfa. Sim, né? Eu já fiz, inclusive, eu que doutor Alves, a gente fez Já, GeoAlfa, GeoAlfa, velho. muito bem. E aí, meu irmão assistia as aulas e atrás, ali na rua Rio Branco, tinha esse curso. Uhum. E aí ele começou a participar era tipo uma célula lá, um grupo Sim, que ele compartilha. E ali ele começou a se interessar, né? Como eu estou te falando, não tinha nenhuma influência na família, nada. Ele simplesmente começou a participar e ali ele teve um encontro com Jesus. Como a gente morava no Angelim, como o Rodrigo sempre vai pregar, ele fala, lá na Rua 11, como a gente morava ali na Rua 11, no Angelim, uhum. é, ele começou a ir para a igreja mais próxima de Sim. casa, né? Então, a gente chegou ali através dele na Igreja Batista do Angelim. Minha irmã foi, a mais nova, ela foi depois, e eu fui um pouquinho mais resistente, sabe? Porque Sim. eu era muito festeira, muito, né? Gostava muito de festa, e eu sempre perguntava para ele, né? Mas como é que vai ser? Se eu for para a igreja, ali, Deus já estava me tocando, como é que vai ficar minhas festas? Eu não Sim. posso ir para as festas. Ele, deixa Deus fazer a É obra, não te verdade. preocupe. E comecei ali a visitar, até que um dia, né, irresistível, graça de Deus, me alcançou de um jeito que eu costumo dizer que eu arriei os quatro pneus. Não precisou ninguém me falar nada, o que fazer, o que não fazer. Encontrei o amor da minha vida Amém. e tudo mudou. Mas assim, por conta dessa decisão dele, né, depois todo mundo foi indo lá de Perfeito, casa. pastora. E você falando aqui, você falando, muitas pessoas quando se convertem ficam pensando muito assim, ai, como é que vai ser as festas, bebidas. Gente, Uhum, mas é assim, é incrível o poder transformador da nossa vida, né? Muda completamente as nossas vontades. totalmente. A gente já se sente mal, se a gente vai para É, um lugar que tem bebida, um lugar que tem festa, a gente já não sente exato. mais. A gente vai para falar de Jesus para essas pessoas. Mas é assim, Jesus vai te transformando aos poucos que tu não É sente mais vontade de nada, tu só impressionante. quer estar na igreja, assim. É, Eu costumo falar assim para meus parceiros e meus amigos, tem dois convites que me chamam, que eu não vou negar, é ir para a igreja, tomar um cafezinho ou correr, porque são coisas que a gente ama, a gente ai, quer estar o sim, tempo todo, final de semana, assim, e a importância, né, pastora, de ambientes, né? Seu irmão totalmente. teve a oportunidade de estar numa cela. Fala um pouquinho assim da importância de ambientes, desses ambientes assim proféticos, desses, inclusive até tendo agora na igreja, né, os incendiários, a importância de estar nos ambientes certos com essas pessoas certas. Sim. O ambiente ele vai meio que definir, determinar quem, no final das contas, as suas escolhas, as suas decisões, né? Então, Sim, companhia, com quem você anda e onde você está, né? Ali vai determinar, de fato, o seu destino, né? O seu destino. Talvez não o destino final, mas pelo menos ali naquela estação onde você vai parar. Então, escolher certo com quem você anda, quem você ouve, onde frequentar, né? sim. Então, assim, ele, pela graça de Deus, ele não estava meio que indo atrás, ele de repente estava ali no cursinho, né? E Uhum. Deus alcançou. E eu sou tão grata por isso, porque a partir daí nossa vida transformou. Eu encontrei meu marido na igreja, né? Sim. E Conte nasceu Paola, Luísa e tudo. E hoje em dia foi por conta dele estar o no ambiente. lugar propício ali, né? De responder à sede do coração dele, mesmo sem ter ninguém em casa, ninguém na família que era evangélico, que Sim. professava fé evangélica.
Perfeito. E pastor, aproveitando que você falou um pouquinho sobre o pastor Rodrigo, né, que é uma bênção, homem de Deus, assim, muito estudioso, a gente aprende muito com as Sim. pregações dele. Aproveitando aqui, convidar vocês para compartilhar, primeiro para se inscrever, tá, no canal, compartilharem com outras mulheres que querem aprender um pouquinho sobre a história, viu? Vai ser muito interessante. Fale um pouquinho, assim, como você conheceu o pastor Rodrigo, como foi, assim, com de vocês, depois os filhos, como foi um pouquinho, assim? Então, cheguei na igreja aos 16 anos Perfeito. e ali naquela época eu ainda estava só visitando, passei mais ou menos uns 2 meses visitando a Uhum. igreja e ia para a igreja, mas assim, até com segundas intenções, né? Aquela coisa de jovem, vou passear, vou ver pessoas, não tem nada para fazer hoje, vou lá na igreja, né? Uhum. Não tinha aquela intenção ainda de buscar a Deus. Até que, né, um dia estava num culto, tinha um pastor de fora, e eu lembro que eu estava assim, ali por trás, meio que por fora, só observando, e eu olhei assim e falei: Deus, se tu existe mesmo, e o Senhor está tocando as pessoas desse jeito, você podia fazer isso comigo. Eu acho que hoje eu quero estar aberta para essa experiência. E eu lembro que eu fui até a frente, eu lembro que o pastor assim orou por mim. Naquele momento eu tive uma experiência muito, muito forte com Deus, muito real. E acaba que antes disso, eu conheci, né, o Rodrigo, no caso, eu chamo Rodrigo, porque ele é meu íntimo, né, meu É. chegado, não é assim, a gente não chama de pastor, Rodrigo, mas eu conheci Rodrigo ali antes. E Rodrigo, ele ainda não tinha também tido uma experiência, por incrível que pareça, assim, uma experiência ainda real com Deus. Uhum. Então a gente meio que se encontrava ali, estava eu, minha irmã, minha prima, a gente ainda saía ali um pouquinho, entendeu? Uhum. Ia para a igreja, mas às vezes a gente ficava ali meio pela porta. Sabe aquela coisa de Sim, quem não teve encontro com Jesus sim. tem que ficar sendo chamado, tem que ficar sendo ensinado, É, alguém tem que chegar e dizer. Porque depois você encontra Jesus, não tem nada disso. É o que eu disse, você não tem uma lista de, olha, tá aqui, pode, não pode. Você já exatamente. sabe Você porque quer estar sabe ali, é. que o que agrada a ele ou não, Uma sede, né? né, muito grande. E aí eu encontrei Jesus e ele ficou meio que impressionado, porque com a minha experiência, né? Ele via que eu ia para a igreja, sabe, com umas roupas mundanas. Eu já cheguei com roupa assim que ir para o culto e depois na época ir para extravagância. Então, para quem não sabe, era uma nem como é que Uma chama boate, hoje? Uma né? boate, mas É, não é o nome boate hoje em dia. é. Não vamos denunciar a nossa cidade. Mas aí o que acontece? Eu lembro de ir e depois ir para boate, né? Então, ele viu minha mudança. E isso, na verdade, ele se apaixonou por isso em mim, Sim. né? De olhar assim, nossa, como é que essa menina chegou desse jeito? Porque meu irmão orava muito por mim. Ele sempre falava, pastor Joaquim, olha, eu oro muito pela minha irmã. Porque, teoricamente, eu era mais perdidinha lá de casa, né? Então, às vezes, eu provocava muito ele. Às vezes, eu chegava falando assim, pastor. Ele não podia fazer nada. Eu falava, pastorzinho, não sei o quê. Então, aquela coisa bem de provocar, né? Sim, Se ele fizesse qualquer coisa errada, eu falava, não é tu que era crente? Então, ele disse assim, sim. vamos orar pela minha irmã, que ela precisa do encontro com Jesus. Então, ele me conheceu um pouco nesses 2 meses, um pouquinho, o antes e um depois na minha vida. Então, nessa época, né, eu realmente tive um encontro real com Deus. Então eu não quis ter relacionamento com ninguém nessa época. Foi uma escolha minha. Eu entendi que não era época, que não era tempo, que eu precisava desenvolver o meu relacionamento com Deus. Então eu fiquei ali um tempo e ele investindo, né? Né? Investindo, investindo. E tem um pastor, que é o pastor Idelfonso, lá de Bacabal, que ele foi um instrumento de Deus para Sim. que Rodrigo não desistisse de mim, porque isso bateu uns 3 anos. Uns 3 anos de busca por mim. Sou eu. Uma história E difícil, eu né? disse: não, não, não quero, não é Tava. tempo. E uma vez ele falou, pastor, ele me contou essa história depois. Ele falou, pastor, eu acho que eu vou desistir, porque acho que ela não quer nada mesmo e tal. E ele falou assim: não desista. Eu não vejo outra pessoa para Não. você aqui nessa igreja que não seja a Carla. Aí Amém. ele disse que aquilo ali, né? Falou, não, tudo bem. Aí ele realmente insistiu. Com 18 anos, a gente começou um relacionamento de corte, né? Casamos 18 anos. com 20, 22, 23 anos. Eu com 22, ele com 23. Então foi assim, foi Perfeito. tudo, né?
E pastor, você falou desenhada. uma coisa aqui que é importante, assim, a presença de um irmão que ora por outro, né? Assim, o Sem Espírito dúvida. Santo falou aqui através de você comigo. É importante a gente orar, né? Os mais fortes oram pelos mais fracos na fé. Então, é muito importante a importância do seu irmão orando por você, né? Muito, E assim, orar é, e amar. E uma hora Jesus encontra com verdadeiramente, né? certeza. E o testemunho dele, né? Para mim, o testemunho de vida dele também de transformação falou muito ao meu coração. Porque ele realmente um homem de Deus, então eu olhava e porque é ruim quando você tem um mau exemplo, né? De Sim, olhar e dizer assim, ah, não, não quero. Mas ele não, ele foi um exemplo de real transformação. Então aquilo me atraiu também. Eu perfeito. quero esse Jesus que ele tem, É, eu quero né? esse comportamento, né? Eu quero ser uma carta de Totalmente. Cristo parecida com ele. Isso. E pastora, fala um pouquinho como você descobriu, assim, como foi o seu chamado pastoral? Como foi que surgiu no seu coração? Como foi, assim? Então, vamos dizer que meu chamado pastoral não foi um pouquinho por conveniência, porque eu era mulher de pastor, vamos dizer assim, né? Então, Rodrigo foi consagrado antes de mim. Com quantos anos, pastora? Jovem, assim? Foi 20, eu sou um pouquinho ruim de data, mas foi. Ele tinha acho que 25, foi 2000 e. Muito Ai, jovem, né, Jesus, faz pastora? muito tempo É, já. Mas acho que 2005. Acho que foi 2005, quase certeza. sim. E aí ele foi consagrado e eu fui consagrada um ano depois, né? Então, Ah, de certa forma, mulher de pastor, pastora serás. Ficou um sim. pouquinho assim. Mas a verdade é que esse coração pastoral já batiu no meu peito É, desde sempre. Desde quando eu tive encontro com Jesus com 16 anos, um ano depois, um ano não, 3 meses depois eu abri uma célula. Né, eu abri e eu tive vamos dizer assim, um discipulado express. Não tinha muito essa coisa do discipulado, ficar cuidando. Então, eu comecei a ler livros, eu comecei a me dedicar e falei, eu quero abrir uma célula, me ajuda que eu preciso falar desse amor para os quatro cantos, né? Eu sempre tive esse coração para cuidar, de fazer evangelismo. Então, ali no sim. Angelim, onde eu morava, perto tinha ali o Novo Angelim. Então, eu me embrenhava por ali e tinha muita história de droga, de boca de Sim. fumo. E algumas vezes, né, quando o Rodrigo querendo, né, ali de alguma forma me conquistar, ele Uhum. falava, amor, amor não, né? Na época não, eu dizia, eu vou evangelizar. Ele, tu não vai sozinho, eu vou Eu vou contigo. contigo. Aí o E às vezes casal, ele né? Com ficava, certeza. meu Deus, como é que tu vai para isso? Eu falei, são tudo meu chegado, das bocas de fumo, tudo, porque eu queria falar para todo mundo. Sim, Então, sim. esse coração porque ser pastor é isso, né? Mas assim, o ser pastor, o que que identifica um pastor? Não é meramente um pregador. O pastor não é aquele que sabe pregar melhor. O que que diz assim, esse aqui é uma pastor que cuida, Que é o cuida, né? cuidado, é cuidar de Das ovelhas. ovelhas. Então, ali, né, entre esse cuidado e a ordenação pastoral, precisa haver uma história, né, Pregressa, né? Por trás, pregressa. né? Hoje eu estou sendo reconhecida diante de Deus, diante dos homens, mas e a história para trás? Você realmente cuidou das pessoas? Você se Sim. importou com as pessoas? Então, ali foi a ordenação pastoral, mas esse coração já estava ali. Então, casou muito certinho, Perfeito. nós dois. E pastor, você falando assim, me lembrou assim, realmente, quando a gente conhece a Jesus, a gente tem uma sede assim tão grande, né? A gente quer ler o tempo todo a Bíblia, quer ler livros, e às vezes fica até assim um pouco que tem que equilibrar nas funções de É, profissão, a gente quer estudar medicina, mas é, fica o tempo todo lendo a palavra de Deus, até as pessoas uhum, falam, tu não estuda mais medicina não, tu só fica lendo a Bíblia. Eu, gente, mas é uma sede tão é, grande, né, é. pastora, que tu não quer parar de ler, né? É, eu lembro que eu tive assim, eu lembro que eu tive, inclusive, quando me converti no segundo ano, nossa, eu tive assim que me esforçar para voltar para os livros. Eu lembro que meu irmão teve que me chamar a atenção, É, porque eu virava a madrugada orando. Eu via os cantos dos pássaros de manhã e eu não me dava conta que eu tinha passado a madrugada inteira em oração. Tamanha fome e sede. fome, Então, às sim. vezes eu voltava assim, ele falava, ó, Carla, bora estudar. Porque papai sempre foi muito rigoroso com os estudos, né? Olha, tu não vai levar bomba na escola, tu tem que trazer o equilíbrio para a tua É, vida. Eu também só falava de Jesus, assim. Hoje em dia eu penso que de fato eu me desequilibrei um pouco. aham. Se a pessoa entrasse errada, eu tinha um Jesus. Falava de Jesus de alguma forma. Mas assim, é isso que tu está falando, é uma fome, uma sede que você não consegue controlar.
Até as músicas, a gente não consegue mais escutar a música, É, só quer qualquer louvor o tempo música, todo, orar, louvar. é isso E mesmo. pastora, falando agora um pouquinho da sua profissão, né? Você é médica, pediatra, fisioterapeuta também, né, pastora? Olha, nem É, lembrava dessa. me fale um pouquinho como é que É muita nasceu essa coisa. sua vocação, por que que você escolheu a pediatria, como nasceu essa vocação para cuidar de Uhum. crianças através da medicina. É o que eu sempre falo, né? Eu digo, quando eu vou atender, eu gosto de falar assim, estou indo ali cuidar do grande amor da vida de É, alguém, né? verdade. Eu entendi que para você ser pediatra, isso já desde o começo, porque quando eu comecei medicina, eu sempre quis ser pediatra, desde o começo do curso. Quando eu cheguei no internato, né, e todo mundo dizia assim, quando tu chegar no internato, talvez essa tua, né, paixão pela pediatria, ela deu uma esfriada. E muito pelo contrário. Eu lembro que quando a gente estava no Hospital da Criança, uma vez, no Uhum. internato, e eu vi uma mocinha lá, que ela estava fazendo uma transfusão de sangue, né, e eu vendo, assim, nossa, ficou muito marcada ali para mim, aquela transfusão entrando, assim, né, pela veia dela, e eu olhando aquilo ali, e eu olhando aquela menina evoluindo, assim, tão mal, aquilo mexeu tanto comigo, e eu lembro que eu entrei no carro, e eu fui meio que chorando para casa. Eu falei assim, eu acho que não sei se a pediatria é o meu lugar, eu não vou aguentar ver as crianças, porque eu fiquei com muita vontade de chorar ali naquele momento, Sim, e eu entendia que não era o lugar, né? O povo disse, se o médico está chorando é porque o negócio está feio, né? sim. Então eu fui Se nesse dia envolveu. questionando, e eu ouvi o Senhor falando comigo que por conta disso mesmo, Sim, que exatamente. eu precisava estar ali. Por quê? Porque eu me importava Perfeito. que isso fazia diferença. Então, ali no carro, naquela experiência no carro, eu realmente tive essa certeza de que eu ia seguir. Não estou dizendo que quem não faz pediatria não tenha nada, mas assim, para mim foi muito específico isso, que Sim, porque eu me importava, isso faria diferença na vida das pessoas. perfeito. Então, quando é meu slogan, né? Não sei se é essa Uhum, palavra, mas né, estou indo ali cuidar do grande amor da vida de verdade. alguém. Aquela criança é um, talvez, né, não seja, não é como seu filho, não vamos dizer que, eu vou cuidar, mas é o amor da vida de alguém e isso fala alto, isso importa. Profundo. Isso, de fato, se você se colocar ali no lugar daquela mãe, você vai entregar o seu O seu melhor, melhor é. trabalho para a glória de Deus Exatamente, também. verdade. E pastora, aproveitando falando sobre isso, então foi um chamado realmente de Deus para cuidar de crianças. E como é que é a sua, assim, o seu dia a dia lá no seu consultório? Você tem uma clínica? Como é que é o seu dia a dia? Você fala de Jesus para pessoa, você sente às vezes, tem discernimento espiritual, você como pastora, sente às vezes que chega uma mãe lá, às vezes sem o esposo, você fala, pega muitas mães autistas às vezes. Como é Sim, que é o sem seu dia a dia dúvida. assim? Você fala de Jesus lá no consultório? Total, né? Na verdade, as pessoas elas já chegam a mim, não deixa de ser as pessoas olham no Instagram e às vezes elas já sabem que Sim, eu sou pastora. às vezes procura por isso, né? Exatamente. Eu vi, É, eu gosto de perguntar sempre, como é que você chegou até o eu também consultório? perguntei, Né? pastora. Aí eu falo, eu vim por isso, eu vim pelo Instagram, eu vim, e geralmente eles já sabem ali, porque no meu link da bio tem dizendo que eu sou pastora. Sim, Então eles falam mesmo, eu vi que você era pastora e tal. Por quê? O que que eles atrelam a isso? Poxa, se ela é pastora, ela vai se importar. Se ela é pastora, ela vai sim, ouvir, ela vai cuidar de uma forma diferente, né? E de fato, porque eu sendo, não precisa ser pastora como título, mas uma cristã autêntica e verdadeira, e isso é para fluir, isso é para sim. transbordar. E de fato, então as pessoas já chegam, às vezes elas chegam, já pedem oração no Eita, final. é. Eu Ai, mesmo que no final não lindo. tenho problema nenhum quando já chega. Tem muitas pessoas que são da igreja já, ou então me conhecem, por exemplo, vem gente do interior. Aí ontem eu perguntei para uma, foi tão engraçado, eu disse assim para ela: "Você me conhece da onde?" Aí ela falou assim: "Pastora, eu te conheço." Aí eu falei: já sei, da igreja." É, Ela era de outra igreja, mas assim, eu já sabia que era da igreja, sim, entendeu? Então, sempre isso. Então, o meu público, vamos dizer assim, né, os meus pacientes, são vulneráveis no sentido de que a mãe ali de primeira viagem, que não está conseguindo sim. amamentar, está passando por um período de muita vulnerabilidade. Então, abre portas para a gente chegar. E no final da consulta, você, claro, você vai trazer o cuidado médico, que ela te procurou por isso. Se ela Sim, tivesse procurado a pastora só, ela ia lá na igreja, sim. mas ela está procurando a Verdade. médica e a gente precisa saber diferenciar. Separar. Então, eu faço o meu melhor, me atualizo, faço curso e tudo, entrego ali para ela. E às vezes, no final, assim, vamos orar agradecendo essa criança, É, vamos isso. orar. Aí a gente pede na oração sempre sabedoria para os pais, para cuidar e tudo.
Então, assim, o consultório é meu, eu faço o que eu quero, Vai né? Você está fluindo. vindo até mim. E pastora, você falando isso aqui, eu lembrei que, assim, tem pacientes hoje na nossa clínica que eles chegam, a gente sempre, não sei se você já acompanhou no Instagram, né? A gente tem o hábito de fazer um devocional todos os dias com todos os pacientes na recepção. E aí, às vezes, tem paciente que chega assim, agoniado, doutora, já teve o devocional? Não acredito que eu perdi. E assim, é incrível, né? As pessoas vêm te procurando e hoje em dia tem pacientes que entram no consultório. Doutora, eu só vim aqui porque eu quero uma oração. Ore por mim, que eu estou Olha passando isso. por um problema. E, gente, chega meu coração, fica assim, feliz, assim, de ver É, que as pessoas procuram por isso. Todo mundo precisa, né, pastora? Tem totalmente. um E na vazio. faculdade também, assim, na faculdade, eu digo que eu sou oradora oficial, né? Então, Hum, assim, é uma faculdade de medicina e é importante a gente estar pegando alunos ali nos primeiros períodos, a gente sim, ensinar para eles que, nossa, médico não é o superpoderoso, a gente não sabe de tudo. Você ali liberar sementes de fé, espero receber humanizar, amor, né? né? Dizer, olha, a gente precisa humanizar o Sim, atendimento, a gente precisa. Então, assim, sempre, né? A gente está ali, sempre ora nos inícios de período e tudo. que E, bênção. inclusive, em algumas oportunidades, os próprios alunos chegam, queria dar uma palavrinha contigo, né? E abre o coração, e chora, e a gente ora. Sim, Então, onde a gente está? Assim, a gente é uma precisa ser um oportunidade, né? canal e ver essa oportunidade. é, e vai acontecer, né? Vai acontecer. Se você O fluir realmente é natural, né? transborda essa luz, se você vai acontecer de alguém chegar e dizer assim, você é diferente, eu preciso te ouvir, eu preciso de uma oração, isso onde você estiver. Não adianta esconder uma luz, né? É verdade, a luz de A luz Jesus, né? de Jesus brilha. Perfeito. E pastora, falando um pouquinho sobre a pediatria, assim, o que que você vê mais no dia a dia, o que é mais comum com relação às crianças? A gente vê que tem tido, assim, infelizmente, muito uso de tela, inclusive muitas crianças vindo com miopia, muita tela, obesidade, muitos casos também, assim, de autismo. Fala um pouquinho o que é mais comum, assim, no seu dia a dia com o pediatra, assim. Então, o carro-chefe do meu atendimento são os RNs pequenininhos, né? Eu Hum, atendo muito criança pequenininha. Os mais velhos, eu digo adolescente, quase que eu não atendo, mas os pequenininhos, assim, disparado, é o que mais chega até mim, né? Tu tá falando dessa coisa né, das crianças. No meu atendimento, eu sempre, é uma pergunta que eu faço, né? Tempo de tela. Então, eu sim, pergunto alimentação, suplementação, eu falo tempo de tela. E é sempre assustador, porque geralmente os pais não conseguem dizer. Assim, eu não sei, né? Deve passar, sei lá, umas 6 horas e tal, e é meio assustador. Então, semana passada eu atendi uma criança que chegou para mim com queixa de cefaleia, estava com dor de cabeça e muita dor de cabeça, e eu fiz umas perguntas, né? A gente sempre faz umas perguntas para saber se tem alguns sinais de alarme, para saber se é uma dor de cabeça um pouco mais perigosa, vamos dizer assim, ou se é uma dor de cabeça mais tranquila, né? E eu sim, lembro que eu fui perguntar, fazer as outras perguntas da anamnese, que é essa entrevista que a gente faz com o paciente, e eu perguntei para ele quanto tempo de tela. Aí ele falou: não, ele já tinha 12 anos. Não, eu passo a minha escola é integral, mas eu chego umas 6 horas em casa e eu pego o celular. Até então eu falei: ok, ele deve jantar e deve dormir. uhum. E aí eu perguntei: mas aí tu fica no celular até que horas? Aí ele falou assim: até 3 horas. Nossa, Aí eu falei, mas assim, de vez em quando, né? Ele falou assim, não, não, eu durmo 3 horas, é o horário que eu durmo. E a mãe dele estava do lado dele. E, eu pensando que ela ia se espantar, porque talvez fosse algo que ela não soubesse. Aí ela olhou para ele e disse, eu te disse que não é para tu não ficar até 3 horas. Ou seja, ela sabia. sabia. Então, ali naquele momento, eu entendi que aquela dor de cabeça é porque aquele menino não dormia. Ele não dormia. Sim, Como é que ele acordava de manhã para ir para a escola? Como é que uma criança dessa simplesmente vai acordar e vai ser produtivo, vai aprender, né? Ele vai dormir na escola, ele vai ser irritado, ele vai ser, então, para te ver assim o quão assustador é assim, e o uhum. quanto que isso traz repercussões muito ruins a curto, a médio e A a longo longo prazo. prazo. Sim, Terrível. perfeito. E pastor, você falando isso, aí até meio que veio uma na cabeça, uma ausência também assim de postura da mãe, né? Assim, muito assim, fala um pouquinho sobre essa questão assim, a gente tem que amar, né? Tô até lendo um livro chamado Pastoreando o Coração da Criança, que a gente tem que amar, mas tem momentos que a gente precisa ser mais severo, né? Fala até da vara também. Então, como é que é a postura da mãe? E às vezes também muitos, eu atendo muitas pacientes, pastora, mãe solo, né? Às vezes a mãe sozinha tem a ausência do pai, mas a mulher não consegue dar aquela postura. Fala um pouquinho sobre essa questão de ausência de paternidade e da postura dos pais para a criação assim dos filhos, assim.
Então, né, eu acredito que, mais uma vez, o equilíbrio é o caminho, né? Essa coisa de. Eu sei que tem muitas mães sobrecarregadas, isso é um ponto a se falar no, Sim, né, vamos já no falar. As mulheres, seus as vários mulheres papéis, do é provar. reino, né? Uhum. Mas Acaba assim, deixando o celular porque fica muito sobrecarregada, né? totalmente, né? Então, as mulheres hoje em dia, eu estava até conversando com uma mãe semana passada, a gente está hoje, não, essa semana mesmo falando com ela falando, eu dizendo, mamãe, eu vou, deixo o menino na escola e tal. Aí ela, minha filha, eu também era assim. Aí ela parou para pensar, ela disse, mas eu não trabalhava fora, né? Aí ela, minha filha, é verdade. Sim, Então, assim, os meus horários e de Rodrigo são muito assim corridos. Às vezes eu consigo, às vezes ele não consegue. A gente ainda tem muito, fica muito às vezes comigo o deixar, porque eu sempre estou indo logo em seguida ao almoço, já vou para o lugar caminho, que né? é Escola. caminho, né? Então, a gente vai fazendo as coisas assim no automático, mas tem uma hora que a gente tem que dar uma parada, né? Nesse limite, falar, não, vamos parar bem aqui, rever as prioridades. Sim, Tu vai, mesmo sendo o meu caminho, eu não quero essa correria, que eu disse para ele, sim. mesmo, eu quero ter pelo menos meia hora para comer, eu não quero É, comer em 5 minutos, né? Porque a mulher, ela é muito assim, ela tem um instinto, né? Ela traz assim, às vezes, subconscientemente, muitas coisas para si. sim. E eu falo para ele, amor, por que que tu não me ligou para pegar? Eu disse, é porque eu achei que de repente tu tava ali e tal. Ou seja, o tempo inteiro pensando em aliviar para os outros e a gente traz para a Se gente de forma sobrecarrega um pouco. consciente. E isso faz o quê, né? Uma mulher, às vezes sobrecarregada, começa a ficar a mulher rixosa da Bíblia, começa a ficar uma mulher Sim, reclamona e tudo. E reclamando. a gente tem que parar um momento e dizer assim, não, eu não quero isso. Eu vivi um burnout, vivi em 2022, assim, que eu disse assim, não vou viver mais isso na minha vida, justamente por conta de tanto trabalho. E aí, na época, eu lembro que minha filha foi diagnosticada com doença celíaca, a gente teve que mudar muito a nossa rotina. Eu não tinha o tempo para cuidar dela, porque eu passava o tempo inteiro no trabalho, né? Quando eu dava plantão. Então, naquela época, eu fiquei, assim, muito, muito sobrecarregada. E aí, eu parei e pensei assim, eu não vou mais viver isso. Então, quando eu vejo que o negócio está indo, porque parece que é tendência mesmo, Sim, né? Parar e dizer, vamos reorganizar sim. tudo, as prioridades, para a gente poder continuar todo mundo Uhum. e ninguém ser prejudicado, porque ninguém Sim. sai ganhando como uma mulher sobrecarregada. Então a gente tem sempre que chamar o, o homem para perto, É, né? perfeito. Para dividir, né, as Para tarefas, dividir, porque é ficar. isso mesmo. A gente mulher, tantos papéis que a gente às vezes fica, né, dá conta de tudo e tem hora assim E que o a gente combinado não precisa, sai caro. precisa também descansar no Senhor, delegar, né? Totalmente. Pastora, fala um pouquinho assim sobre a questão do autismo, assim, como é Uhum. que a gente pode, às vezes atendo muitas crianças autistas, assim, como é que a gente pode observar para as mães que estão aqui, as mulheres que têm filhos, como é que a gente pode desconfiar de uma criança que pode ter autismo, assim, quais são os comportamentos que a gente tem que observar no nosso filho, assim? Então, essa avaliação para a gente, né, pediatra, começa desde cedo. Então, por exemplo, peguei um recém-nascido ali, né, geralmente é a primeira consulta na primeira semana, com 7 dias mais ou menos. Então, eu chego ali e eu vou ver peso, né, estatura, pergunto sobre tudo, como está a amamentação, e aí eu vou examinar. No exame físico, né, eu olho para aquela criança, e aí eu brinco com aquela criança, mesmo pequenininha, eu olho para ela e falo, nenenzinho e tal, naquela linguagenzinha que a gente chama de mamanhês, né? Uhum. E às vezes o pai, a mãe, eles pensam que a gente está só ali brincando com a criança, mas eu estou avaliando, quero ver Sim, se aquela criança, em algum momento, ela olhou para mim, né? Porque eu espero que uma criança até 1 mês, ela, uma distância de 30 centímetros, ela fixe o olhar por algum momento. Eu pergunto para os pais, né, para a mãe, quando você está amamentando, a criança olha para você. Então, à medida que aquilo ali vai avançando, você vai perguntando. Depois de 1 mês, eu espero um sorriso social. Não é aquele sorriso mais, né? Tem o sim, sorriso da criança que é espontâneo, mas aquele sorriso em resposta a algum estímulo que você faça. Então, eu chego ali para aquela criança e falo, brinco com ela ali, eu espero que ela sorria de volta. Depois vem as gargalhadas. E aí tem a parte da linguagem. Eu espero o balbucio, eu espero que aquela criança com 8 meses, 9 meses, ela comece a duplicar sílabas. uhum, Eu espero que uma criança de 1 ano, ela fale pelo menos uma palavra que não seja membros da família e que não sejam animais de estimação. Então, isso nós vamos acompanhando na caderneta, isso é importante a gente ter a caderneta e o bom pediatra, ele vai pegar aquela caderneta e ele vai, né,
o tempo inteiro ali ver como é que está o desenvolvimento. E tem outros instrumentos de triagem, né? Não de diagnóstico, mas de triagem para o TEA, para o transtorno do espectro autista. Então, dentro dessa triagem ali, a gente vai avaliando. Se tiver alguma coisa, né, que realmente está destoando, eu digo aqui que não é só um sinal, por exemplo, uma criança que vem, tá andando na ponta do A ponta pé. do pé. Aí lá vem a Chora mãe muito. desesperada. Ai, meu Deus, isso é Sim, autismo, porque leu, porque foi no chat GPT, né? Que agora tem o chat sim. GPT para para ajudar e para Tirar as dúvidas. atrapalhar É, também. Então, eu costumo dizer, olha, não é uma um sinal que vai determinar que essa criança tem autismo são ou não. vários Então, fatores. dentro do autismo, eu preciso avaliar, por exemplo, como é que essa criança interage socialmente. Isso é um braço e o outro é a parte da linguagem. Então, por exemplo, a criança teve atraso de fala, aí entra a questão das telas de novo, né? Sim, Então, as telas, excesso de tela, né? Falta de estímulo, aquela criança não tem um adulto que converse com ela, que olhe no olho dela, porque sim. os pais trabalham o dia fora, chegam em casa. Então, aquela criança não tem estímulo nenhum, fica só nas telas, por não sei quantas horas. Pronto. Então, tem que revisar isso. Tirou as telas, se manteve essa, esse atraso de fala, então isso é um ponto importante. E como é que essa criança brinca? Como é que ela interage? Chega outras crianças para brincar com ela, ela quer ficar no cantinho dela, ou então tem movimentos repetidos, né? Uhum, Que a gente chama de estereotipados, faz movimentos sim, com as mãos. Então, tem algumas coisas que a gente tem que avaliar. O que é importante? Dentro de uma consulta de meia hora, uma hora, eu não posso ser irresponsável como pediatra, nem de descartar um diagnóstico, nem de confirmar. Não é o sim, meu papel. Então, às vezes a mãe, olha, eu só vim checar aqui se ele tem autismo, porque sim. o tio achou que isso e aquilo outro. Então, você tem que ter responsabilidade, não, né, fazer isso. Encaminhar para um profissional que seja capacitado, geralmente com neuropsicólogo, para um psiquiatra, com um neuropediatra, porque geralmente eles encaminham para o neuropsicólogo para uma avaliação que é demorada, que é extensa, que às vezes precisa de várias sessões, às vezes diagnósticos que se sobrepõem. Ele tem TEA, mas ele tem um TDAH, ou ele tem um TOD, que é um transtorno opositor desafiador. Então, se meio que se sobrepõe, então não é uma coisa fácil, né, Sim, entendi, da gente avaliar, né? entendi. Daí da gente determinar. Então, é mais ou menos assim que a gente Perfeito. que funciona para a gente como pediatra. Perfeito. E pastor, você falou, né, que você tem uma filha que tem doença celíaca, né? Sim. Fale um pouquinho sobre essa questão da importância da alimentação. A gente tem visto não só isso também, mas muita obesidade nas crianças, Muita. crianças pequenas já com obesidade. Você como pediatra, como uma mãe, o que que você pode orientar aqui as pessoas que estão nos assistindo? Qual é o risco da obesidade, da alimentação, a importância assim de uma alimentação saudável de todo o ambiente familiar para essa alimentação das crianças? É, então, lá vai a gente entrar em tela de novo, né? É, As telas, né? Com o advento das telas, né? Essa geração que é totalmente diferente. Por exemplo, a geração da minha filha, né? Da de 11 anos, nasceu já nesse meio. Então, meu Deus, ela já nasce com o dedinho aqui enrolando o vá para feed, cima. numa habilidade É, que, né? Então, a gente vê que se, né, os pais, se a gente realmente quiser ter uma vida tranquila a curto prazo, eu quero fazer ali uma coisinha, deixa o celular, deixa aproveitar. brincar ali, né, mais fácil para a gente, mas isso a longo prazo pode ter sérias repercussões. Então, o que que eu vou fazer para essa criança? Eu vou determinar um tempo de tela, Perfeito. eu vou, de alguma forma, proporcionar para essa criança alguma atividade física. Sim, Então, eu sei que ainda tem aquela coisa do pegar, do deixar, mexer na nossa logística, mexer no nosso orçamento, porque tem que pagar e às vezes está apertado. sim. Mas eu costumo dizer para as famílias: tem uma avenida, uma ruazinha ali para correr, você tem uma bicicleta para andar, você tem uma bola para chutar, tem um YouTube que está ali, né, o vídeo do YouTube que faz a criança dançar. Dançar. Bota ali uma meia hora, né, Perfeito. umas 3 vezes, 5 vezes na semana, que ainda não é o ideal, mas é melhor do que ficar parado. Sim. Então, fazer tudo isso, então, tem que ser uma prioridade. É o que eu falo lá em casa, né? Sábado à tarde, eu tiro para fazer as comidinhas da minha filha, né, de levar para a escola. Então, geralmente, a minha rotina é para fazer isso. Então, eu faço pão, faço bolo, faço tudo para ela. Então, é da minha rotina fazer isso. Então, o que que eu faço? Estabeleço isso, mas em nenhum momento que eu estou assim ocupada, eu não fico em paz dizendo assim, deixa o celular para essa menina. Então, às vezes o Rodrigo fala até que eu sou neurótica, eu digo, deixa a menina lá um pouquinho. Não. Então, minhas filhas, por exemplo, não dormem com o celular à noite.
no quarto, não tem televisão no quarto, e é uma, né? Ah, eu quero, estão reformando os quartos agora, eu quero uma televisão. Eu digo, não terás. Não, velho. Lá em casa, quer assistir televisão na sala, a gente olha, a gente consegue ver isso. E aí fazem academia, as duas fazem Ah, academia lá no legal. condomínio, né? Eu Uhum. digo que eu não tenho personal, mas elas têm. Ah, Então, me legal. visto no personal para elas. E ainda assim, faz beach tennis, então se mexe ali um pouquinho. Alimentação não é fácil, principalmente eu que tenho duas filhas adolescentes. O adolescente, ele tem essa, parece assim, que essa propensão maior para comer bobagem, né? Para ir para o industrializado, para o ultraprocessado, né? A indústria fazendo, né, uma propaganda Sim, louca, né? Nos vídeos do YouTube. É uma loucura isso. Então, a gente tem que. Eu sempre digo para meus pacientes, a- tem que trazer para o equilíbrio. Por exemplo, eu não digo que uma criança tem que fazer uma dieta restritiva, ela não tem que sair da mesa morrendo de fome, não é isso. Ela nunca pode comer uma bobagem, não é isso, porque as minhas filhas comem. Mas, assim, tudo tem que ser conversado. Não vai comer na semana. A sim, semana é isso. No exatamente. final de semana a gente pode ali comer uma pizza? Ok. Não é para comer a pizza toda, né? Porque senão, se você restringir muito, pode ir por outro lado. Rebeldia, né, Então, o dele? que é o equilíbrio para o adulto é Sim, para a criança também. E outra coisa, os pais precisam ser exemplos. sim, Então, eu exatamente. costumo dizer Importantíssimo. muito. Chega e diz assim, ah, às vezes eu estou conversando com os pais e os filhos, né? Eles deduram, né? Ah, não, ele come saudável, não sei o quê. E as crianças falam, não, mamãe, mas eu não sei o quê, eu como isso, aquilo, outro. Então, É, eles deduram os pais. E aí, às vezes, eu vejo muito. Olha, eu disse que não é para te comer biscoito, açúcar. Mas, no final das contas, quem compra, né? exatamente. É o Você pai e falou a uma mãe. coisa importante, né, do exemplo, né? E agora que me veio à mente, assim, eu gosto muito de correr, né? E eu sempre boto meu relógio para correr. Aí Julinha, minha filha, ela, mamãe, correr, correr, de tanto que eu faço, é um exemplo que ela tem. Sim, Mesmo tem o mesmo jeito orar no carro, na hora que chega no carro, ela já levanta a mão. Então, assim, mães, pais, a gente tem que ser o exemplo. exemplo. E eu falo isso muito para os pacientes no consultório. Eu pergunto de Jesus e tudo. Aí eu pergunto, você tem filhos? Aí ele fala, tem, doutora. E você quer que seus filhos sigam qual caminho? O caminho do mundo ou o caminho do Senhor? Aí o caminho do Senhor. Eu falei assim, então a gente tem que ser o primeiro exemplo. Total. Aí eles, é mesmo, né, doutora? Pois então Em vamos na todos os igreja. sentidos, na fé É, também, totalmente, né? A gente quer que os nossos filhos, né, vão para a igreja e tudo, se a gente não vai, não perfeito. adianta. Pastora, aproveitando que você está falando sobre fé um pouquinho, vamos falar um pouco sobre a vida espiritual. Então segue aqui, gente, compartilhe com outras mulheres que querem conhecer, comente aqui, faça as perguntas, depois a pastora Cara vai responder também, falando um pouquinho sobre a vida espiritual. Fala um pouquinho como é que é a sua vida espiritual, qual é a sua rotina com as suas filhas, vocês oram junto, vocês leem a Bíblia, fala um pouquinho sobre a importância da vida espiritual na família, assim, um culto familiar, vocês fazem como... Sim, de forma prática, assim, né? Eh, na minha vida especificamente, eu aprendi muitos anos atrás com meu irmão, né? Vocês já viram que meu irmão é um, um exemplo para mim. Então, eu lembro que eu perguntei para ele como é que ia funcionar essa questão, né? Como é que eu vou? Eu fiquei assim muito querendo saber como é que eu faço. Eu leio a Bíblia todo dia, eu Sim, leio só uma parte dessa. O que que é isso? Eu não sabia o que era capítulo, versículo, não sabia nada. Aí ele falou assim: faz o seguinte, estabelece de você ler um capítulo por dia e ali você tira o seu tempo de oração. Você ouve um louvor para você aprender as músicas da igreja e você ali tira mais ou menos ali meia hora, uma hora, mas que seja todo dia. todo E dia. eu entendi, Importante da né? disciplina. Desde aquele tempo que o maná ele precisa ser colhido diariamente, né? A gente não é maná adormecido de um dia, é todo dia ter a sua porção. E isso ali, gente, assim, ter a sua porção todo dia faz toda a diferença no nosso dia a dia, no nosso trabalho, né? Na forma como você responde. Então, É isso verdade. funciona muito, Como assim. você não responde, Ou como você não você. responde. Exatamente. Então, essa rotina eu estabeleci. E é algo que eu ensino para as minhas filhas, né? De ter ali um momento devocional. Eu gosto de fazer de manhã, é uma coisa minha mesmo. De, Aí você faz com elas, faz sozinha, como não, é? de manhã eu faço antes de. Eu gosto do momento que ninguém está acordado. Sim, Eu não faço no quarto, eu vou para a cozinha. Né? Então, ali na cozinha, eu levanto as minhas mãos, oro, leio, tomo aqui meu café, é o meu momento com Deus, né? Meu momento de solitude, que é uma das disciplinas perfeito. espirituais, né? Uma das disciplinas que eu gosto de realmente você é, se abster das distrações, calar as vozes externas e ter ali o seu momento com Deus. Então, é o meu momento com Deus. Fui ensinada assim, faço isso até hoje, ensinei isso para as minhas filhas, ela tem os momentos dela,
separado, Sim, e nós temos nosso momento de culto devocional, né, semanal. Eu até postei isso na internet que se a gente não priorizar isso, a gente acaba sendo engolido pela nossa rotina, porque sempre tem o que fazer, e eu e o Rodrigo, a gente sempre tem o que fazer. E não é só de manhã e de tarde, mas à noite. Reunião e tal e tal. Mas se a gente não colocar isso como prioridade, eles não vão colocar também. Então, assim, um devocional. Eu comprei um cultivo da fé, que chama, que são devocionais semanais, curtos, né? Para não ter aquela coisa de, ai, aquela chegou. É para ser um momento prazeroso, né? sim. Ai, chegou naquele momento devocional. Então a gente deixa o espaço para elas falarem. É um momento de conexão, elas abrem o Sim. coração. E nesse devocional a gente direciona perguntas. Então ali a gente Já quero esse louva. devocional Eu que eu já quero vou fazer. passar o link. E aí ora, e a gente tem esse momento. É curto, mas é um momento de, de ensinar, né? Os nossos filhos também a buscarem o maná diário Perfeito, deles. pastor. Pastor, assim, para a gente já chegando já nos finalmente, tá maravilhoso, assim. Fale um pouquinho aqui, como é que você, qual é uma dica que você dá, uma orientação para as mulheres, como a gente já falou um pouquinho sobre esses vários papéis. Qual é o segredo, como equilibrar os papéis de ministério, profissão, esposa, mãe? Como é que você pode orientar, assim, como pastor e como mulher de Deus, como é que a gente pode equilibrar esses vários papéis? Eu digo que não é uma pergunta fácil, né? Nem uma resposta fácil. Eu, mas assim, eu posso dizer que a resposta mais honesta, assim, e eu costumo ser bem honesta nas minhas respostas, porque a gente sempre tem perguntas de caixinha do Instagram e é uma pergunta que sempre aparece, né? Como é que você faz? Sempre vai aparecer essa Sim, pergunta. essa Como é que pergunta. você faz para exercer tão bem? E sempre tem essa coisa do tão bem, de maneira, né? E as pessoas olham de fora, elas já acham que a gente realmente consegue dar conta de tudo de maneira perfeita. Já vão perguntando dessa forma, né? E eu digo que a maneira mais honesta de eu responder é que hoje, eu entendo que eu não preciso dar conta de tudo de maneira perfeita. Então, quem olha de fora, talvez quem olha do Instagram, olha recortes, e eu entendo, até porque a vida, né, Raiza, não é, como é que eu posso dizer? Ela não é essa balança milimetricamente assim, equilibrada, perfeita. Né? Que não é. A vida ela é mais assim, estações. Sim, Então, como a vida é em estações, eu tenho que entender o que que eu preciso me dedicar mais agora. Então, a gente tem que ter muita organização e disciplina. Então, a fé, ela vem para organizar isso tudo, para é organizar isso. prioridades. Então, o que que eu faço, né? O que que eu entendo? Deus ali, né? Buscar primeiro o reino de Deus, né? E a sua justiça, Justiça. as outras coisas vão ser organizadas, né? Depois você ter família, né? Depois as demais coisas. Mas é importante você estabelecer essa prioridade, porque quando você faz isso, esses papéis eles não se esmagam, vamos dizer assim, entendeu? Então, eu sei que são estações, por exemplo, quando eu comecei a faculdade de medicina, com um mês, eu descobri que eu estava grávida. Então, foi realmente muito difícil nesse Desafiador. começo. Não tranquei a faculdade. Com 28 dias, eu voltei. Minha mãe, a gente estava morando na casa da minha mãe, a gente teve que ter essa ajuda, esse suporte. Então, minha mãe me ajudou muito mesmo, no sentido de. Eu falava, mamãe, eu vou trancar a faculdade, eu não posso deixar minha filha. Ela não vai trancar. E eu também, no final, no fundo, eu não queria, porque eu já me achava um pouco velha para estar ali naquela Sim, faculdade. Bobagem, né? Mas já era o meu segundo curso, eu achava que eu não podia perder nem 6 meses. sim, Hoje em entendi. dia eu faria muito diferente, a gente vai aprendendo, né? Amadurecendo, né? Amadurecendo. Então, ali naquela época, eu lembro que eu ficava ali, meu Deus, mas eu preciso me dedicar ao curso de medicina, mas eu também sou mãe, mas eu também sou pastora. Naquela época eu já era pastora, então imagina tanta coisa importante, né? É, Tanto sacerdócio junto, né? sim, E ali eu entendi que eu precisava, né? Eu não queria ser uma médica medíocre, eu não queria ser uma mãe medíocre e não queria ser uma pastora medíocre. Então o que que eu tive que fazer? Me organizar. Então eu lembro que me dedicava muito, me dediquei, eu sou estudiosa, sempre fui muito estudiosa, então eu não dizia assim, não vou estudar meia boca não, sempre estudei muito, mas chegava em casa, tinha que ter um tempo com minha filha, a gente sempre tirava um dia para ter um tempo de qualidade com ela, uma terça-noite, sempre a gente fazia isso, entendeu? E na igreja, ia para a igreja, morrendo de sono, às vezes eu ia bocejar o culto todinho, mas eu estava na estava lá. presença.
No entanto, eu entendi que naquele momento é como, né, eu vi uma analogia muito interessante, né, dizendo que a vida é como se você tivesse fazendo um malabarismo com pratos, e pratos, tem alguns pratos de plástico e de vidro. Então, um prato de plástico cai, você junta e você reorganiza. Mas o de vidro você tem que proteger. Então, eu não consigo, por exemplo, delegar minha maternidade para ninguém. Eu posso contratar uma babá para me ajudar em funções, mas eu não posso chegar e dizer assim: ei, tu vai ser agora a mãe do meu filho. Então, onde você é insubstituível? Então, Muito ali naquele profundo. momento, o que que eu fiz? Eu chamei as minhas líderes, por exemplo, do ministério, e eu falei para elas: olha, é o seguinte, nessa estação da minha vida, eu não vou poder estar nas coisas como eu estava. Eu peço que vocês assumam um pouquinho mais de responsabilidade. Então, às vezes a pessoa, pastora, quero aconselhamento e tudo. Eu falei assim: olha, tem a irmã tal que vai me ajudar com isso, a pastora, delegar, saber dizer não, que era uma coisa que eu não sabia, que eu fui ajustando. Nem todo convite eu aceito. Eu sei que tem pessoas que não vão entender, mas, né, entender, como eu te falei, onde você é insubstituível, o que é essencial. Então, ali, em cada estação da sua vida, você vai reorganizando. Eu costumo dizer que a fé, ela organiza a minha vida, a família é a minha base e o meu trabalho é a forma que eu encontrei de servir as pessoas. Então, você colocando Deus ali em primeiro lugar, tudo vai se ajustando. E aí, quando você vê, você está ali fluindo no seu chamado sem trazer um peso excessivo sobre você. Porque a gente precisa se preservar de alguma forma para a gente, ó, não É, enlouquecer. perfeito. Perfeito. Nossa, falou demais comigo aqui, viu, pastora? Olha, muito obrigada, assim, muito obrigada mesmo, assim, foi uma benção. Eu aprendi demais, depois eu vou anotar tudo, assistir novamente, anotar tudo. Para a gente finalizar aqui, pastora, eu gostaria que você deixasse aqui uma palavra, um versículo para as mulheres que estão escutando, foi, assim, uma bênção, e deixasse, assim, um conselho para as mulheres aqui nesse momento tão importante. Quero dizer que mulher, você tem um valor. E esse valor, quem determina não é a sociedade, não é o mundo, quem determina esse valor é Deus. Você é valorosa, você não precisa provar nada para ninguém. E porque você é valorosa, existe um chamado. Deus pensou em você quando você foi criada. Você tem um propósito, você tem dons, você tem talentos para fluir. E Deus está esperando que você se levante para cumprir esse chamado, se levante para influenciar outras mulheres. E o mais importante, viver para a glória dele, porque foi para isso que a gente foi criada, para isso que a gente nasceu. Amém, pastora, muito obrigado, viu? Foi uma bênção. Para finalizar, assim, pastora, vamos finalizar com uma oração. Vamos. Vamos orar pelas Hum, mulheres que estão assistindo aqui. Aproveite também, pastora, deixa aqui suas redes sociais, seu uhum, Instagram, fala um pouquinho aqui para as pessoas lhe conhecerem melhor e a gente finaliza com uma oração. pronto. O meu Instagram é o @Carla_Arraes, né? Não, por enquanto não tem YouTube, nem TikTok, porque eu acredito que não é meu público. Mas, assim, tudo tá lá no Instagram. Vocês vão ver no meu Instagram a Carla Pastora, a Carla pediatra, professora universitária, de tudo um pouco, mas muito, né, daquilo que a gente falou. A Carla, filha de Deus, também tá ali, que é o que é realmente a minha identidade. Amém, Tá bom? pastora, foi uma bênção. Você é uma, assim, uma princesa, viu, pastora? A gente aprende muito, viu, com a sua delicadeza, viu? Aprendi demais. Muito obrigada. Amém. Vamos orar pelas Vamos orar, mulheres? vamos Vamos, orar. amém, Senhor. Amém. Deus, nós te louvamos Amém, nessa tarde Senhor. especial. Obrigada, Jesus, porque onde o teu povo está, Senhor, o teu nome é levantado. Amém, Obrigado Senhor. por essa casa, por essa clínica, Deus, pela vida desse casal que tem se levantado para ser voz de influência, Senhor, no Amém. meio de tantas pessoas, Pai. Obrigada, Jesus. Nós oramos para que a tua palavra alcance onde os nossos pés não podem alcançar, Senhor, que o Senhor possa falar aos corações, Senhor, através daquilo que foi conversado aqui nessa tarde de Amém, maneira Senhor. tão suscetível, de maneira tão vulnerável, Senhor, mas para Amém, Senhor. alcançar, na verdade, coração, ó Amém, Deus, Senhor. que seja um solo fértil, Senhor, o coração de cada pessoa que ouviu essa conversa nessa tarde, Senhor. Nós te louvamos e te agradecemos no nome de Jesus. Abençoa as mulheres em todas as suas Amém, Senhor. Amém, funções, Senhor. em todos Amém. os seus papéis, Senhor.
Oh Deus, eu alcanço agora as mães que estão sobrecarregadas, Senhor. Amém, Oh Senhor. Deus, muito especialmente as mães atípicas, Senhor. Amém, Oh Senhor. Deus, que não tem para onde olhar e socorrer. Nós sabemos que o Senhor é socorro bem presente na hora da angústia. Alcança, Amém, Senhor. Senhor, as famílias, as mães, Senhor. Que haja, oh Deus, paz sobre os lares, Senhor. Que haja a Amém. tua presença, Senhor. Que o sacerdote, o homem da casa, possa se levantar com entendimento, Senhor, a importância do seu papel. E que cada papel seja alinhado, Senhor, dentro das famílias para a tua glória, Senhor. Nós te louvamos no nome de Jesus. Amém. Amém, Amém. amém. Como eu falo na clínica, palmas para Jesus, né? Então, pastora, muito Eu obrigada, que viu? agradeço, eu que Meninas, muito agradeço. obrigada, viu? Acompanha aí, esse foi mais um episódio do podcast Mulheres do Reino. Vão vir aí outras mulheres, acompanhem e que vai ser uma bênção em nome de Jesus.